Aqui, meus irmãos, vamos começar mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre escatologia, arrebatamento da igreja, esse tipo de coisa. Um assunto bem interessante, bem legal. Tenho visto algumas coisas, tenho anotado sempre, tenho estudado sempre sobre esse assunto. Inclusive, tenho bastante livros sobre esse assunto. É um assunto que me interessa bastante e eu sei que interessa a muitas pessoas, até porque muitos gravam vídeos sobre o tema. Só que eu gosto sempre de observar algumas coisas e anotar sempre o que está acontecendo. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser no instante. E pelo que a gente percebe e observa, está muito próximo de acontecer. Por quê? Porque, como todos dizem, todos os estudiosos da Bíblia dizem, afirmam, e todos, o termômetro ou o relógio de Deus é Israel. Temos que olhar para Israel. Nos últimos dias, o que aconteceu? Agora, por volta do dia 13, mais ou menos, foi assinado um tratado de acordo de paz em Israel. E isso é muito importante, porque a Bíblia já nos diz só sobre esse fato: quando houver paz, quando falar em paz, sobrevirá a grande destruição. Ou seja, só vai sobreviver, só vai vir a destruição quando houver paz. E estão falando de paz. Mas, como nós somos os pré-tribulacionistas dispensacionalistas, nós acreditamos que a igreja não vai estar aqui depois, quando começar a grande tribulação. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Eu venho observando algumas coisas, irmãos, e eu percebi e venho anotando sempre que, estudando sobre também o Instituto do Templo. O Instituto do Templo, desde 1987, ele vem trabalhando intensamente em cima de tudo relacionado ao culto levítico. Tem pessoas que não estão percebendo isso. Inclusive, já até foi nomeado o sumo sacerdote lá em Israel, da tribo de Levi, da família de Arão. Sim, já foi nomeado esse sumo sacerdote. Eu já vi há algum tempo atrás isso, cheguei a notar. O nome dele chama Baruch Harani. Eu anotei também sobre isso. Todo mundo viu também os acontecimentos quando já encontraram a novilha vermelha, que é a novilha principal do sacrifício lá em Israel. Ou seja, tudo, os objetos, tudo do templo, objetos, indumentária sacerdotal, todas as roupas, todos os utensílios, tudo o que precisa para o templo, já está tudo preparado, está tudo pronto, só falta o templo. Já tem o sacerdote, já tem a novilha, já tem os utensílios, tem tudo. Ou seja, a qualquer momento pode acontecer algo e esse templo será reconstruído. Como ele já tem tudo, é muito mais rápido. Só que quando o anticristo, né, a igreja for arrebatada e o anticristo der as caras, aparecer, ele não vai aparecer de qualquer maneira, um terrorista, um louco, um lunático querendo destruir a tudo e a todos. Não. É oferecendo paz, tranquilidade para o mundo, respeito a todo mundo, a todas as religiões. Só que no livro de Daniel 9:27 diz que ele fará uma aliança com todos, uma aliança de paz. E tem algo dentro do capítulo 9, o versículo 27 de Daniel, que às vezes algumas pessoas passam despercebida. Por que eu falei antes sobre o Instituto do Templo, o templo, o sacerdote, a indumentária, o sacrifício, tudo? Por quê? Porque o sacrifício vai ter que voltar. O sacrifício levítico, o culto levítico, ele vai voltar após o arrebatamento da igreja, ou talvez até um pouco antes. Nós não sabemos muito bem identificar se é antes ou depois do arrebatamento. Isso aí a Bíblia não dá tanta clareza sobre isso,
mas todos sabem que vai haver o tempo e vai haver o sacrifício. E um detalhezinho dentro do capítulo 9, versículo 27 de Daniel, diz que vai cessar o sacrifício. E o anticristo ele vai fazer cessar o sacrifício. E daí, então, sim, ele quebra aquele pacto com Israel, aquele pacto de paz, aquele pacto de tranquilidade, e ele passa a perseguir o povo de Deus. E quando ele começa a perseguir o povo de Deus, meus irmãos, aí sim começa a grande tribulação, que são os 3 últimos anos e meio da 70ª semana de Daniel. E durante essa semana agora, sobre o fato que eu falei agora há pouco, sobre o tratado de paz que foi assinado por Donald Trump, mediado pelo seu genro, o Jared Kushner, e que muitos estudiosos, muitas pessoas que observam, muitas pessoas que estudam sobre o Apocalipse, sobre o Anticristo, a besta, o falso profeta, esse tipo de assunto, muitas pessoas o colocam como um forte candidato a ser o Anticristo, Jared Kushner. Se a gente for observar, tem vários outros candidatos, já vi várias pessoas. Agora apareceu um dizendo que o Nero vai ressuscitar e vai ser o Anticristo. O Judas, que era o discípulo de Jesus, o Iscariote, que traiu Jesus, será o falso profeta. Ou seja, as pessoas vão soltando coisas aleatórias. Já vi outros dizerem que é o príncipe da Arábia Saudita, outro é o príncipe lá da Turquia, você entendeu? Então tem muitos dizem que é o próprio Donald Trump, mas nós não podemos intitular uma pessoa específica, mas podemos analisar perfis e ver que Jared Kushner é um forte candidato. Primeiro, por ser judeu, da tribo de Judá, a idade dele, tudo, a influência que ele tem no mundo, o poder que ele tem em suas mãos, a influência em governos como Estados Unidos, como lá na Palestina mesmo, e alguns países da região, ou seja, ele conseguiu intermediar a paz. Ele, com a ajuda do Donald Trump, incumbiu ele de intermediar essa paz, e ele conseguiu. Mas, meus irmãos, teve mais um acontecimento agora, nessa semana, que passou meio que despercebido por muitas pessoas, mas não por todos. Muitos observaram. O Papa Leão XVI, que é muito amigo do Donald Trump, foi a indicação, é um Papa americano, e essa semana agora ele ganhou um presente de um polonês, criador de cavalos árabes. Ele ganhou um cavalo branco. E aí, às vezes a gente pode pensar, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmão. De repente pode ser um sinal, alguma coisa, e a gente tem que estar atento a tudo isso, porque no Apocalipse capítulo 6 fala de um cavalo branco, um ser que vem montado num cavalo branco, com um arco em sua mão, e esse ser vem trazendo a paz. E todos o identificam, ou pelo menos grande parte dos que estudam escatologia, o identificam como o anticristo, aquele que vem trazendo a paz. Ele vem montado em um cavalo branco, com um arco em sua mão, e vem trazendo paz. E agora a gente percebe que na semana em que é assinado o Tratado de Paz, o Papa Leão XVI ele ganha esse cavalo branco, ou seja, pode ser que seja alguma coisa ou não, de repente não pode ser nada, mas é bom ficar atento, irmão. Jesus está voltando, a qualquer momento está voltando, então temos que estar preparado, de olho nos sinais, e esse vídeo é só um vídeo de alerta. Uma outra hora eu posso estar falando um pouco mais sobre a escatologia bíblica, por ordem, por sequência, como a gente sempre tem estudado. Amém?